Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula de Sociologia aqui pelo canal Educação. Então, desejo que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. Na nossa aula de hoje, a gente vai continuar, na verdade, discutindo sobre religiões. Compreender, né, que uma igreja, uma religião, ela vira uma instituição social. E hoje a gente vai discutir um pouco de que forma que uma religião ela pode acabar controlando, né, e dizendo a forma como devemos agir dentro de uma sociedade. Então, hoje o nosso tema é sobre esse. Nas nossas próximas aulas, a gente ainda vai ver sobre a visão da sociologia clássica sobre as religiões. Então, a gente vai conhecer a visão do Emile Durkheim, do Karl Marx, do Max Weber, que são considerados, né, a sociologia, autores da sociologia clássica. A gente ainda vai falar sobre intolerância religiosa e sobre conflitos religiosos pelo mundo. Então, todo mês de setembro é focado nesse tema, ok? Então, vamos lá, que hoje a nossa aula, dia 9 de setembro, é sobre como as religiões elas condicionam as práticas dos indivíduos. Beleza? Então, bora lá. Olha, o roteiro da nossa aula é o objeto do conhecimento, né? Que é justamente o tema aqui da nossa aula. E os objetivos, gente, é analisar a formação de normas e padrões sociais e culturais e diferentes formas de manifestação de preconceitos, né? E também é problematizar de que forma que o Estado ele é laico. Nós já sabemos que um Estado ele é laico porque nós, aqui o Brasil, por exemplo, o Brasil é um país laico porque a gente não tem uma religião oficial. Nós temos inúmeras manifestações religiosas. Então, a gente tem religiões de matriz africana, temos o catolicismo, temos as religiões protestantes. Então, são muitas manifestações religiosas e é claro que todas elas devem ser respeitadas. Bom, então vamos adiante. O que foi que a gente discutiu na aula passada? Eu sempre gosto, né, da gente relembrar um pouquinho o que nós já discutimos. Então, por exemplo, a palavra religião. Nós aprendemos que é uma palavra de origem latina, que significa na ideia de religar, né? Então, a religião, ela significa que ela liga o ser humano a algo sagrado, né? Então, a religião ela seria aquilo, né, que nos liga aos símbolos, né, os símbolos, no caso, das religiões, né, gente? Porque ela pode significar, olha, rigidez. Deixa eu botar aqui nossa caneta, nosso marca-texto. Rigidez, releitura, reeleger ou religar. Então, religião, ela seria aquilo que nos liga ou nos religa ao sagrado, né? Então, assim como um fenômeno que é inerente à cultura humana, ou seja, não depende da nossa vontade, as religiões, gente, elas sempre se configuraram como um conjunto de sistemas culturais e de crenças. As religiões, elas estão presentes em qualquer lugar do mundo, em qualquer civilização. Lembra quando eu citei aqui que até na pré-história já existiam os rituais religiosos, né? Era muito comum que os primeiros hominídeos aqui na América, lembra que aqui na América a galera já era Homo sapiens. Então, era muito comum, né, os estudiosos, a galera que pesquisa pintura e gravura rupestre, fala bastante, né, que a gente vê muito ali nas pinturas rupestres animais, as pessoas com seu arco e sua flecha, uma lança e os animais ali. E aí, hoje a gente entende que muitas dessas pinturas eles faziam porque antes de caçar, eles faziam os desenhos porque acreditavam que aquilo ali, né, poderia significar que eles iriam encontrar comida. Então, é uma espécie de uma prática religiosa, uma prática, um ritual. Né? Então, eles acreditavam meio que uma fé. A gente pode dizer assim, né? Então, a galera ia caçar, mas antes disso eles iam lá e colocavam, né, os desenhos nas cavernas, né? Bem interessante. E a gente também pode pensar
Aqui os indígenas no Brasil também tinham todos os seus rituais religiosos, né? Como, por exemplo, a antropofagia. Era muito comum que quando o indígena, gente, ele tretava, estava em guerra com uma outra tribo, e essa tribo, ela perdesse, no Brasil não existia o canibalismo, porque canibalismo é quando eu como a carne, né, da mesma espécie que eu, então eu sou um ser humano. Eu como a carne humana por necessidade. Nós já vimos alguns acidentes, né, de tragédia natural. Eu lembro de um tempo no Chile que uma galera caiu, um avião caiu e alguns sobreviventes, para sobreviver, acabaram comendo a carne dos outros passageiros, né? Porque estava muito no gelo, a carne consegue se conservar, a galera ia lá e comia. Era uma questão de necessidade. Aqui os indígenas não era necessidade, era por uma questão do que eles queriam fazer aquilo. Eles acreditavam que quando um guerreiro ele morria, mesmo sendo inimigo, eles poderiam se alimentar daquela carne, porque todo o vigor, toda a força que aquela pessoa tinha passaria para eles se eles comessem a carne, né? Isso também é uma questão religiosa. Você pode dizer, professora, é um pouco bizarra, a galera come carne humana, é um pouco estranho, mas é uma questão religiosa, né, gente? Então lembra, né? Antropofagia, que é os indígenas aqui praticavam, é um pouco diferente do canibalismo, mas também tinha uma base ali, né, um ritual religioso, tá bom? Bom, nós vimos aqui. Deixa eu falar aqui um pouquinho dos símbolos das religiões, né? Lembra que a gente viu? Olha, são tantos símbolos, gente, porque são muitas manifestações religiosas. Então, a gente tem a cruz do cristianismo, o selo de Salomão do judaísmo, o símbolo Om, que é associado à meditação no hinduísmo, né? Lembra aqui da numeração, ó. 1, 2, 3, 4, que é o crescente do islamismo. 5 é a roda da lei do budismo. O 6 é o torre do shintoísmo. O 7 é o kanda do sikhismo. O 8, a estrela de 9 pontas da Índia, da fé Bahá'í da Índia. E o 9, que é um símbolo do jainismo, que é da Índia, né? Então, é muitos símbolos religiosos, porque toda religião ela vai ter sua crença, as suas normas, né? Cada religião ela vai propagar, ela vai compartilhar algo que acredita. Bom, a religião ela é um dos principais objetos de estudo das ciências sociais, gente. Ela é um fenômeno social, né, que ainda que trate da ligação do indivíduo com o sagrado, acaba gerando muito impacto dentro da sociedade. Porque tu pode pensar assim, como que a religião que eu acredito, ela é capaz de gerar um impacto dentro da sociedade que eu vivo? Ela gera, gente, esse impacto justamente porque a religião, ela também cria regras, ela cria normas, e é claro que isso vai impactando a forma como a gente convive com o outro, né? Porque, afinal de contas, se a religião ela cria regras, a ideia é que tu siga essas regras. E se tu segue essas regras, é claro que isso impacta no teu comportamento dentro da sociedade, tá certo? Então, aqui na tela, a gente tem 4 exemplos. O primeiro é a representação do profeta Maomé, que é fundador do islamismo. Né? O islamismo, gente, ele surge lá no século VII, no Oriente Médio. E para vocês terem uma ideia, o islamismo é uma das religiões que mais cresce no mundo. O cristianismo, né, ainda é a maior, está em primeiro lugar, mas o islamismo hoje ele cresce mais do que o cristianismo, né, para vocês terem uma noção. A segunda imagem é um detalhe de Cristo na cruz, né? Que também é um representante da religião cristã, na ideia de que Cristo, ele é o que liga o povo, né, a humanidade a Deus, né? Já que o que nos afasta de Deus é o pecado, Jesus Cristo ele vem para poder nos livrar
dos nossos pecados. Então, era uma possibilidade da gente se aproximar a Deus. Essa é a ideia aqui de Jesus Cristo dentro do cristianismo. Bom, depois vem a escultura representando o orixá Xangô. Né, nós sabemos que as religiões de matriz africana, elas acabaram gerando um sincretismo. Então, muitos orixás, eles representam um santo lá da Igreja Católica. É o sincretismo entre as religiões de matriz africana e o catolicismo, né? Um detalhe, professora, e as religiões protestantes? Geralmente, dentro da religião protestante, não se cultua imagem, nem de santo, nem de outra divindade, né? Então, é realmente um sincretismo entre catolicismo e religiões de matriz africana. E a última aí é uma escultura paquistanesa representando o Buda. Né? Aqui, o Buda, o budismo, que é uma religião bem mais frequente, mais praticada dentro do continente asiático. Então, percebam, né, que realmente quando a gente fala em uma diversidade religiosa, é porque nós temos inúmeras religiões. Bom, então, religiões e instituições sociais. Por que eu entendo que uma religião ela é uma instituição social, gente? Porque as instituições sociais, elas são organizações da sociedade que existem para que haja a organização e a coesão social. Então, a gente vive dentro de um coletivo, não é isso? Nós vivemos com inúmeras pessoas ao nosso redor, seja na casa, seja na vizinhança, no trabalho, na escola. E as pessoas, elas são diferentes, cada uma com uma história de vida diferente, uma própria realidade. E aí, na sociologia, a gente entende que as instituições sociais é uma espécie de reguladora social. Cria regras para que a gente consiga viver de uma forma harmoniosa. Então, por exemplo, nós temos os códigos de trânsito, né? Tu não pode simplesmente pegar o carro e ultrapassar o sinal vermelho, porque tu vai estar cometendo uma infração. E se entende por que existe uma regra de trânsito, que é para que ninguém tenha sua vida em risco dentro do trânsito, né? É claro que isso é muito mais na teoria, porque na prática a gente sabe que o trânsito, gente, ele é muito conflituoso, justamente porque precisa se entender que é um espaço que deveria ser um direito de todos, né? E é por isso que existem regras. Por que a gente tem códigos de ética da profissão? Porque se entende que, por exemplo, eu, Kelly, que sou uma professora, eu não posso aqui chegar para dar essa aula e dizer, olha, galera, eu só vou dar aula hoje para as pessoas que, sei lá, concordam comigo no meu posicionamento político. Aí vão dizer, não, professora, você tem que dar aula para todo mundo. Essa é a minha formação. Eu não posso fazer nenhuma discriminação, independente do gênero, da identidade de gênero, da orientação sexual, da religião, né, da idade, da condição econômica. Eu não posso gerar nenhuma diferença entre meus alunos. Então, por que existe essa regra? Justamente para que todos possam ser tratados de forma igualitária durante a aula de uma professora. Certo, gente? Então, por isso que a escola ela também é uma instituição social, porque ela cria regras para que a gente consiga viver na teoria de uma forma harmoniosa. Então, as instituições sociais, elas passam as regras e normas da sociedade para as pessoas que estão aqui vivendo. Vamos ver aqui exemplos de instituições sociais. A gente pode citar a família, é uma instituição social, porque a família ela também cria regras. Né? Não sei como é aí na tua casa, mas eu, quando era adolescente, na casa da minha mãe, eu tinha um horário para chegar. Então, ela falava, olha, Kelly, tem que chegar em casa, tu vai sair aí para dar uma volta na praça, tem que estar em casa até as 9 horas da noite. E aí, é uma regra, porque tu vai dizer, professora, mas você pode muito bem não cumprir. Minha filha, eu cumpria sim. Não existia isso de não poder cumprir, não. Então, é uma regra. Ela estipulou uma regra dentro da casa em que ela administra.
Então, entendemos que são normas que foram criadas, né? Toda família, gente, ela cria as suas normas. Toda família, ela tem uma forma específica de criar, de educar, de socializar as crianças ali dentro. Então, por isso que a família é entendida como uma instituição social. E nós já aprendemos aqui que o primeiro grupo social que a gente faz parte é da família. Então, a família, ela cria as regras para que a gente consiga viver em sociedade. Beleza? Outra regra, outra instituição social, a escola. A escola, ela é uma instituição social porque ela também cria normas, ela também cria regras. Por exemplo, se tu estuda no período da noite aí na tua escola, a tua aula começa às 18h30, todo mundo sabe que às 18h30 tu precisa estar na sala de aula, que tu precisa ir com teu fardamento adequado, que tu precisa respeitar o professor, a professora e a direção da escola, que não dá para na hora do lanche, tu comer ali teu lanche, tu chegar lá na merendeira e agredi-la. Não pode, são regras dentro da escola e dentro da sociedade como um todo. Então, a escola, ela também cria regra. Se a minha aula é 18h30, eu não posso, enquanto professora, chegar às 8 horas da noite, se a aula começa às 6h30. Então, são regras que eu preciso me adequar. Então, a escola ela é uma instituição social também. Então, a gente pode considerar como instituições sociais a família, a escola, o trabalho, a igreja e o Estado, porque todas essas instituições elas criam regras e normas que, teoricamente, se a gente segui-las, a gente vai se dar bem, a gente vai conseguir viver de uma forma harmoniosa com outras pessoas ao nosso redor. Então, as instituições sociais, gente, elas atuam no processo de socialização. Lembra? A gente aprende isso lá com o Emile Durkheim, é uma socialização. Então, ela visa uma adequação de cada indivíduo dentro do grupo social. Né? Então, por exemplo, eu vou para uma formatura de biquíni. Tu pode ir, o corpo não é teu. Tu pode decidir o que tu quer fazer. Eu vou para a formatura de biquíni, mas tu vai, porque a gente já entendeu no senso comum que numa formatura eu vou de vestido, eu vou de salto, eu não vou de terno para a praia, porque você entende que aquele local não é adequado para aquele tipo de roupa. Então, quem foi que me disse isso? Foram as regras que a gente foi aprendendo de forma até inconsciente. Palavrão. Por exemplo, lá na família, que é o nosso primeiro grupo social, a gente aprende desde criança que palavrão é uma palavra feia, é uma palavra que tu não deve falar. Então, foi uma regra que tu aprendeu lá dentro do teu primeiro grupo social, que foi tua família. Professora, mas hoje eu sou adolescente, eu sou adulta, eu falo palavrão, porque também é algo natural. Não é porque tu aprendeu uma regra lá dentro da tua casa, quando tu era criança, que tu vai levá-la para o resto da vida. Outra regra que a gente aprende quando é criança, não pode colocar o dedo na tomada, né? Porque criança, quando está ali se socializando, descobrindo o mundo, engatinhando, tudo que ela vê, ela sente o mundo com as mãos, com a boca. Então, é por isso que a criança, ali por volta dos 3, 4 anos de idade, até 1 ano, tudo que ela vê, ela coloca na boca. Vocês já prestaram atenção? Por quê? Primeiro porque a criança ela não tem filtro social. Ela não tem noção que se ela pegar uma sujeira, ela não pode colocar na boca. Ela vai aprendendo. Então, quando a gente é criança, a gente quer botar o dedo na tomada, né? Então, tal que existe, né, lojas aí de variedade que a galera tampa as tomadas, não é assim? Eu tenho um sobrinho, já tive um sobrinho pequeno,
E a gente faz isso demais, não é? Quando a gente tem criança em casa, a gente vai tomando algumas medidas para que aquele ambiente ele fique mais seguro. Então a gente vê na televisão aí as dicas, no jornal os especialistas, os pediatras, né, pedagogas dizendo, olha, galera, tem que colocar material de limpeza no lugar alto, onde a criança ela não vai ter acesso, tem que tampar o interruptor ali, a tomada, para que a criança ela não coloque o dedo. Então, quando eu era criança, eu queria colocar o dedo na tomada. Será que eu faço isso hoje? Bom, não, né, gente? Eu espero que você também não faça, porque hoje a gente já tem a noção do perigo. Hoje a gente já tem uma certa noção do que é certo, do que é errado, do que é um perigo para mim. Então, eu não faço isso, mas quando eu sou criança eu faço, porque eu não tenho essa noção. Então, é aí que entra as instituições sociais. Elas vão te dizendo o que tu pode e o que tu não pode fazer. Lembrando que nós vivemos dentro de uma sociedade que todo mundo tem um livre-arbítrio, né? Então, tu pode tomar, tu pode fazer qualquer coisa que tu queira, mas aí também precisa lembrar de se responsabilizar pelas suas escolhas. Bom, então vamos aqui agora para as instituições sociais. O que é uma instituição social para o Emile Durkheim, gente? Olha, o Emile Durkheim, né, para ele, as instituições sociais são uma forma de garantir a ordem da sociedade, sendo elos que unem os cidadãos em torno de uma formação social. Será que todo sociólogo ele tem a mesma visão do Emile Durkheim? Não. Outros sociólogos vão dizer, olha, instituição social serve para regular o indivíduo, para não deixar ele fazer o que ele quer. Ah, então eu quero ir de biquíni para a formatura, então vá. Você pode ir. O Emile Durkheim ele vai dizer, olha, tá, tu pode ir, mas não é muito legal, porque o senso comum já entende que não dá para tu ir de biquíni para uma formatura, certo? Então, aqui para o Emile Durkheim é uma forma de garantir a ordem da sociedade. Eu posso matar? Eu posso roubar? Bom, nós temos o pressuposto, né, a ideia da ética. Todo mundo aqui, eu vou partir da ideia que todo mundo sabe que não pode, que você não deve nem matar nem roubar, porque você vai estar cometendo um crime, você vai perder a sua liberdade e você vai ser uma pessoa antiética, né? Mas eu te pergunto, eu posso matar e eu posso roubar? Posso. Eu devo matar e roubar? Não. Entende como é diferente a ideia da ordem dentro da sociedade? Porque se eu posso invadir o espaço de uma outra pessoa e atentar contra a vida dela, tu vai me dizer, professora, você não pode, porque você vai estar cometendo um crime. É verdade, eu vou ter que pagar na justiça. Mas até então, eu posso cometer isso, né, gente? Por isso que a gente tem inúmeros crimes aí, corrupção, violência, criminalidade dentro da sociedade, porque as pessoas não agem de forma ética, ok? Bom, então, para o Emile Durkheim, existem duas formas de socialização que separam as instituições sociais. Isso é que a gente já falou demais, né? Então, o Emile Durkheim, ele entende que existe a socialização primária, que é justamente com a família. A primeira delas. A família é considerada o nosso primeiro grupo social, porque é na família que a gente aprende a caminhar, a falar, que não pode colocar o dedinho na tomada, que não pode pegar uma sujeira e colocar na boca, que eu não posso falar um palavrão, que eu não posso bater na minha mãe, nem no meu pai, nem nos meus irmãos. Então, as primeiras regras sociais a gente aprende dentro da família. E aí, vamos fazer um recorte social em relação às crianças que não são criadas dentro da família, porque se encontram em uma situação de vulnerabilidade ou porque se encontram em um sistema de adoção, então vivem ali dentro de um abrigo.
né, é administrado por o Estado, por exemplo, elas também vão aprender as regras sociais, que é com as pessoas com quem elas convivem. Então, gente, desde que você nasce, e eu falo isso aqui sempre, nós somos seres sociais. Nós estamos o tempo inteiro interagindo com pessoas ao nosso redor, ok? Então, aqui, ó, primeiro grupo social que a gente faz parte é a família. E qual é o segundo grupo social? É a escola, gente. É quando o indivíduo ele vai conviver com outras pessoas fora do convívio social. Então, quando a gente é criança, a gente está acostumado ali com as pessoas adultas que a gente já conhece. Então, a gente sabe quem é que nos alimenta, quem é que cuida da gente, quem é que brinca, quem é que protege. É a nossa zona de conforto. E aí, quando eu vou para uma escola, a criança ela sai da zona de conforto dela. Aquela criança ela vai sofrer um impacto. Então, é muito comum, ali no ensino infantil, né? Vocês já foram numa escola deixar algum parente de vocês ali no ensino infantil? Gente, eu já trabalhei com criança no ensino infantil e olha, é muito choro. A galera chora muito, né? Isso não é estranho, não é esquisito, não é porque a criança ela tá com alguma dificuldade, é natural do ser humano aquela criança chorar. Porque a criança, quando ela vai para a escola pela primeira vez, ali nos 2 ou ali por volta dos 2 ou 3 anos de idade, a criança, gente, ela não está adaptada. Ela saiu da zona de conforto dela, que ela conviver com a família, com os parentes. Ela já sabe a casa, ela sabe onde é a cozinha, o banheiro, o quarto. Ela está adaptada, é a zona de conforto dela. Agora, quando ela vai para a escola pela primeira vez, ela vai chorar, porque ela não tem filtro social. Hoje, quando a gente passa por uma situação ruim, né? A adulta, eu não choro, vou chorar só quando eu chegar em casa, né? A criança não é assim, gente. A criança, ela não tem filtro social. Então, ela chora mesmo, que é para ela dizer, olha, se liga que eu estou sofrendo, eu estou sentindo aqui alguma coisa, eu não estou afim de estar aqui nesse lugar. É por isso que hoje, né, na pedagogia, se ensina muito, pede, né, os pais que têm a possibilidade de fazer uma integração da criança nas primeiras semanas na escola. Então, no ensino infantil, a mãe vai, o pai, a avó, a gente pede, olha, você fica aqui durante 1 hora na sala de aula com essa criança, para que ela entenda que ali agora é um novo ambiente para ela, e ela vai todo dia para aquele ambiente, para que ela vá se adaptando. E às vezes a gente diz assim, é frescura, não é? A criança está chorando porque essa criança ela é danada. E não, ela não está chorando porque ela é danada. Ela está chorando, gente, porque ela está saindo da zona de conforto dela. Isso é natural do ser humano. Quando a gente é adulto, ou você que é adolescente está assistindo essa aula agora, com certeza qualquer mudança que tu passa na tua vida é um pouco difícil. Se tu se mudou de cidade, se teus pais se separaram, se tu brigou com tua amiga, se tu vai repetir um ano, se tu mudou de ano e tu vai ter que trocar de escola, tudo é uma mudança, gera um impacto na nossa vida. E quando a gente é criança é do mesmo jeito. A diferença é que quando a gente é criança, a gente não sabe trabalhar tão bem, administrar tão bem as nossas emoções. E nem quando a gente é adulto também, né, gente? A gente vai passando pelas experiências na vida. É algo natural. Então, o Emile Durkheim, ele diz, olha, galera, é isso. As nossas socializações, elas vão acontecendo na vida. Não tem um manual, gente. Nenhuma criança. Quando eu nasci, eu não recebi um manual e dizer, olha, Kelly, beleza, tu tem que viver assim. Isso aqui vai dar certo, isso aqui não vai dar na tua vida? Claro que não. Com certeza vocês também não receberam nenhum manual, né? A ideia é essa, a gente vai vivendo, se socializando e compreendendo o mundo que a gente está inserido. Beleza? Bom, então a igreja, ela vira o quê? Todas as sociedades, gente, elas conheceram alguma forma de religião. Lembra, eu falei da pré-história, das civilizações mais antigas da humanidade? Então, toda
sociedade acabou conhecendo alguma forma de religião. Na verdade, as crenças religiosas, elas são um fato social universal. O que isso significa? Que toda civilização ela tem uma religião ou tem várias religiões, né? E aí, mas aí tu pode dizer, professora Kelly, mas eu não sigo nenhuma religião, eu não acredito em Deus. Tudo bem, o que eu estou querendo dizer é que as religiões elas estão presentes em todas as civilizações. E um outro detalhe que a gente discutiu aqui, que religião não tem a ver somente com a ideia de que existe um ser sagrado, onipresente e superior. Porque existem religiões que ela diz que você é sua própria religião, né? A ideia de você manter um equilíbrio com o seu próprio corpo é uma religião também. Então, cada povo tem nas crenças religiosas um fator de estabilidade, de aceitação da hierarquia social e da obediência às normas que a sociedade considera necessárias para a manutenção do equilíbrio social. Então, a igreja, ela cria normas também. Lá na igreja, quando a gente vê lá nos 10 mandamentos, né? Isso eu só estou falando do cristianismo, viu? Porque a Bíblia, gente, ela não é o livro utilizado em todas as religiões, né? É até demais a gente dizer isso, né? Lembra lá, né? O hinduísmo, o islamismo não utiliza a Bíblia como livro sagrado. Então, por exemplo, as religiões que utilizam a Bíblia, lá na Bíblia tem dizendo, tu não pode matar, não é? Então, a igreja, ela cria um elo com o Estado. O Estado te diz, tu não pode matar, porque se tu matar, tu é preso, tu perde a tua liberdade, tu deixa de ser cidadão, vai ter que ser cobrado na justiça. E a igreja, ela diz o quê? Tu não pode matar, senão tu não volta a morar com Deus. Tá vendo como as duas criam regras? Essa é a ideia da igreja, né? O outro fator aqui da igreja, ela gera o quê? Uma estabilidade, uma aceitação da hierarquia social. Lá na Idade Média, né, do século V até o século XV ali na Europa, a Igreja Católica era a maior instituição religiosa da época. E ela também utilizava esse discurso, né? De dizer, olha, tu precisa aceitar, porque Deus quis que tua vida fosse assim. Mas eu sou pobre, sou camponês, estou passando fome. Então, beleza, aceita, porque Deus quis a tua vida desse jeito. Então, por isso que entra a questão da religião como uma instituição social, porque ela criou normas, ela criou regras que ela acabou controlando a vida das pessoas ali na Idade Média. E ninguém questionava. Ninguém não, que é demais. Isso não existe na história, né? A maior parte das pessoas não se questionavam, gente, porque a galera tinha muito medo, porque era uma sociedade baseada no teocentrismo, na ideia de céu e inferno. Então, as pessoas tinham muito medo de ir para o inferno, né? Então, era muito comum que elas não questionavam, né? Porque se ela questionasse, ela estaria fazendo heresia. E aí, né, tu já viu, tu estaria correndo o risco, né, de ir para o inferno. Então, tinha essa questão, tá certo? Então, a igreja, a religião, ela entra como uma manutenção da ideia do equilíbrio social. Né? Infelizmente, é até contraditório, né, gente? Porque a gente tem tantos conflitos religiosos no mundo. Um dos maiores conflitos que a gente tem no mundo é religioso. Né? A gente muitas vezes diz assim, quando a gente vê muitas religiões, a religião islâmica, que tem a jihad, que é a guerra santa, né? E aí a galera briga e mata em nome de Deus, né? E, gente, não é só lá, a gente tem muito esse estereótipo com a religião islâmica, né? Mas também é uma religião, gente, que fala de amor, que fala de respeitar o próximo, mas as religiões, elas são dominadas pelo ser humano, né? E o ser humano é falho. Então, é claro que o ser humano ele vai agindo também de acordo com seus interesses próprios. Né? Essa é a grande questão aqui das religiões, que a gente precisa ter muito cuidado, porque, afinal de contas, ela dita a forma como tu deve se comportar.
Então, a religião, ela é uma instituição social que tem como propósito central, gente, oferecer um sentido e uma explicação para a vida humana, né? Então, muitas vezes as pessoas elas procuram essa explicação porque tem coisas que não dá para explicar, né? Lembra da ideia da morte? Ninguém nunca voltou para me dizer, olha, Kelly, morri, a vida e depois que tu morre é exatamente desse jeito. Não. Não sei se alguém já voltou aí do outro mundo, não sei, do chão para te dizer como é. A gente não sabe. Então a gente trabalha uma ideia de fé. Não, eu tenho fé que quando eu morrer, eu vou estar com Deus. Não sei, é uma questão de fé. Cada um tem a sua, né, gente? Então, a ideia aqui é uma explicação, né? A gente tem um apelo ao sagrado, a uma ideia que é divina, que é sobrenatural. Então, o que é o sobrenatural? É superior às forças da natureza. É algo que não é fácil de se explicar pelas leis naturais. Então, não consigo explicar. Existem questões que não tem como a gente explicar. Né? A gente, teoricamente, que a gente sabe que quando uma pessoa ela morre, o seu corpo físico morreu, ele é enterrado ou é cremado, e a consciência. A ideia na ciência, né, que a gente vai, a consciência vai junto, mas a gente não sabe. Será que quando a gente morre, né, a gente continua pensando? Ou eu morro e aí o portão do paraíso ou do inferno vai se abrir para mim? Não sei. Ou não tem inferno, ou não tem céu nenhum. Ou acaba na hora que eu chego ali, eu morro e acabou, meu cérebro para de pensar e acabou ali. A gente não sabe, gente. São muitas curiosidades, são muitos anseios. É uma das questões que o ser humano mais tenta entender. Mas a verdade é que a gente não tem respostas, né? E aí volta para aquela frase que eu já falei para vocês, que é: a gente vive numa sociedade que o que movimenta a humanidade não são as respostas, são as perguntas. São as perguntas que movem a humanidade. São as nossas dúvidas. Porque se eu já tenho resposta para tudo, acabou, só que a gente não tem. Então é isso que nos move, não é verdade? Então, olha, o vínculo do ser humano com o sagrado se dá através da fé, da oração, da prática de certas normas morais e do cumprimento de determinados ritos religiosos, né? Como assim práticas morais? São as práticas que vão ditar como tu deve se comportar. Então a gente tem ali algumas religiões dizem que você não pode ter relações sexuais antes do casamento, que você não pode consumir bebida alcoólica, que você tem algumas comidas que algumas religiões elas não aceitam, né? Recomendo não comer. Então, lá no judaísmo, a galera tem uma parte do judaísmo que é conhecido como os kosher, né? E a galera tem muitos alimentos ali, ou é da carne de porco, por exemplo, que a galera não consome. Então, são regras, né? E aí vai depender de ti, se tu tá seguindo as regras da religião que tu vai ou não, né? E aí, evidentemente, gente, há ao longo da história diversos registros de indivíduos não religiosos e mesmo antirreligiosos, né? O que não há é caso conhecido de uma sociedade na qual a religião, de maneira geral, não exista. Então, isso também é muito impressionante, né? Vai depender da sociedade, da civilização. Às vezes a gente quer criar um padrão, mas muitas vezes esse padrão ele não existe. Vai depender justamente da cultura de cada civilização. Bom, então existem, gente, os mais diversos tipos de religiosidade, dentre as quais se destaca o politeísmo, que também é a crença em vários deuses, e o monoteísmo, que é a crença em um único Deus, né? Então, politeísmo, a gente fala das civilizações mais antigas da humanidade, os mesopotâmicos, egípcios, os persas, os assírios, os romanos, os gregos, essa galera era politeísta, né? Depois o cristianismo é aceito lá em Roma.
E monoteísmo, uma das civilizações mais antigas, que também são consideradas a primeira monoteísta, são os hebreus, né? Que é justamente ali os judeus, que a sua origem era lá no Iraque, na Mesopotâmia, mas que depois acabaram migrando. E é a linhagem de Jesus Cristo, né? Também existe o enoteísmo, que é a crença em vários deuses, mas existe um Deus supremo, base de todos os demais. Olha a quantidade, gente. Então, politeísmo, monoteísmo, enoteísmo, deixa eu ver, panteísmo, que é a crença de que não há um Deus pessoal, mas sim um Deus que é a própria natureza e que, portanto, todas as coisas são parte de Deus. E aí lembrando, né, que ainda existem as religiões que não têm Deus, né, algo aí supremo, sagrado, mas que às vezes é aquela ideia de que tu é um Deus, né, o teu próprio corpo, tu manter o teu corpo em equilíbrio é também uma religião. Então, cabe lembrar aqui um dado curioso, gente, que apesar de ser assim na quase totalidade dos casos, não é necessário, olha aqui, para uma pessoa ser religiosa, não é necessário, para uma pessoa ser religiosa, que ela acredite em um Deus ou em deuses, né? Certos ramos do budismo, por exemplo, são ateus. Isto é, não creem em qualquer forma de divindade, mas não deixam de ser correntes religiosas, uma vez que propõem um vínculo do ser humano com uma instância sagrada. Isso é que eu quero que vocês se liguem, porque a gente tem muito aquela ideia de que, então, se é uma religião, eu preciso automaticamente acreditar e ter a existência de um ser que ele é supremo, que ele é uma divindade absoluta, e não necessariamente. Existem religiões em que elas não têm um Deus como algo supremo, né? Então, muitos, como eu falei aqui, o ramo do budismo, algumas pessoas são ateias, porque elas não acreditam em uma forma de divindade suprema, mas elas ainda acreditam em algo sagrado, em algo que religa o seu corpo a algo sagrado, tá certo? Então, nós estamos aqui chegando ao final da nossa aula. Olha aqui, lembrando, toda a aula nós temos aqui uma média de 3 questões para vocês responderem, porque vale frequência. Então, tu faz as questões, leva para a tua professora presencial para contar com a tua frequência, tá certo? Então, aqui eu botei a primeira, a segunda e a terceira questão. Então, respondam, entrem lá no site do canal Educação, que é justamente onde você está assistindo essa aula agora. Pega lá as questões para poder responder e entregar para o professor presencial. Tá certo, gente? Então, nós chegamos aqui ao final de mais uma aula. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha conseguido entender. Na próxima aula, a gente ainda vai discutir aqui sobre conflitos religiosos ao redor do mundo. A gente vai falar sobre intolerância religiosa e a gente também vai falar sobre a visão do Emile Durkheim, do Max Weber e do Karl Marx sobre religião, já que eles são considerados aí os sociólogos clássicos, tá certo? Então, desejo a vocês uma ótima semana e a gente se encontra aqui na nossa próxima aula. Eu sou a professora Kelly Campelo, foi um prazer estar aqui com vocês. Beijos e até mais.